Quero cumprimentar ao grupo calvinista Tulipa e desejar as bênçãos de Deus na vida de todos os participantes, um grupo amplo, muito bom, de grandes discussões, que trazem muita luz, muito esclarecimento, uma interação bem democrática, onde a gente, de certa forma, ouve algumas coisas que a gente precisa fazer uma avaliação. Quero parabenizar o nosso grupo calvinista do WhatsApp e a todos os componentes. Quero, antes de tudo, dizer que eu estou precisando do seu apoio. Quero que você clique no nosso canal, Pastor Marcos Severo. Preciso completar aí 1000 inscrições, já estou com quase 600. Quero contar com o seu apoio para que eu possa ter um canal para poder fazer algumas divulgações do projeto Rumo ao Sertão. Eu fico muito grato, muito grato. Quero agradecer o nosso amado Davidson por ter me convidado mais uma vez para trazer uma exposição da Palavra de Deus para todos vocês. Eu gostaria que vocês analisassem, refletissem aquilo que vamos falar, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler as Escrituras Sagradas no livro de Timóteo, 1 Timóteo 4, de 4 a 8, que diz assim as Santas Escrituras: pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. O texto das Escrituras Sagradas que eu quero trabalhar com vocês, 3 versículos, o de número 6, inicialmente na introdução, irei falar sobre eles, uma parte, alimentado com as palavras da fé, no verso 6. E no verso de número 7, exercite-se pessoalmente na piedade. O terceiro ponto da introdução, eu gostaria de falar do verso 8. A piedade tem valor para tudo. Esses 3 versos que eu tirei desse texto e quero compartilhar com vocês nessa exposição. O tema é dado aí pelo calvinista Tulipa, vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade. 1 Timóteo, como já falei, li 4 versos de 4 a 8. Eu estou com a Bíblia Nova Almeida atualizada. Bem, na nossa introdução, nós queríamos condensar dentro destes 3 pontos iniciais o que vou falar nos mesmos pontos mais na frente, né? E também na sua conclusão. Bem, o verso de número 6, alimentado com as palavras da fé. Amados, a inclinação da nova criatura, né, que foi libertada da escravidão do pecado e do jugo da lei. Ela ouviu o evangelho da justiça, da fé, recebeu o depósito do Espírito Santo no coração para viver, amados, na dependência do Espírito Santo de Deus, que o conduzirá para uma vida de comunhão, santidade e de piedade. Meus amados,
A prática da piedade, amados, consiste no exercício verdadeiro da comunhão com Deus, amados, no reconhecimento do grande amor de Deus que Ele tem pelo ser humano, o quanto Deus ama o ser humano, criação e formação dele. Meus queridos, a vida no Espírito faz o homem se sentir agradecido, realizado pela graça, a qual reconhecerá no exercício da obediência e da reverência a Deus em toda a sua vida. O homem será grato a Deus por aquilo que Deus fez com ele, né? Pelo privilégio que ele teve de ter sido um escolhido. Bem, nós vamos ver em segundo lugar agora, na introdução, verso 7, que fala sobre exercite-se pessoalmente na piedade, né? Quer dizer, a piedade é algo que tem que ser permanente. É igual aqueles remédios que eu tomo para o coração até morrer. É um exercício permanente, né, da piedade na vida do cristão. Uma vez, irmão, se tornando nova criatura, o cristão recebe na sua vida uma dosagem de um novo estilo de vida bem diferente do que aconteceu com ele no passado, não é? Quando ele era antes inclinado para o pecado, não é? E tudo que ele fazia só tinha um destinatário, ele próprio, a sua própria vontade. Ele era o destinatário dele, o alvo dele era o homem, antes de conhecer a graça de Deus, amados, né? Isso é muito importante. Bem, o alvo da nova criatura é poder exercitar a vida no Espírito. E eu quero aqui chamar a atenção para dois pontos além. Em primeiro lugar, não é? Veja bem, buscar na Escritura Sagrada para ter uma vida piedosa e buscar Deus em toda a sua vida para buscar o conhecimento, né, que venha fortalecer a sua fé para a vida cristã em todas as áreas que ele tem na sua vida. Então, a piedade deve ocupar tudo isso, né? Muito importante. Bem, um detalhe importante da vida de piedade, meus irmãos, é ter estágio na nova vida em relação a compreender, amados, o que Jesus Cristo, queridos, disse para nós. Veja o que é que diz Mateus, capítulo 20 e verso 28. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Bem, o amadurecimento na fé produz, amados, a essência da piedade, que tem um significado muito amplo, amados. Ela é citada dezenas de vezes na Bíblia Sagrada, amados, em alguns sentidos que a gente precisa compreender, amados, não é? Que imprime na vida de alguém que é piedoso, se denota por uma vida de compaixão e devoção. É isso que está marcado na vida do cristão, para ele desfrutar disso aí. Agora vejamos, em segundo lugar, passado o estágio da nova criatura, os primeiros passos, né? O catecúmeno, então vem a galgar os conhecimentos da doutrina da palavra de Deus, irmãos. Aí então, passado o estágio, vem novos passos que o cristão passa a dar
na sua vida, né? Então, é importante, amados, quando ele passa a desenvolver a sua vida, né? Ele precisa entender, amados, para não desobedecer ao exercício do dom recebido de Deus. Para mim, hoje, um dos maiores prejuízos na vida cristã é o descaso com os dons que os crentes recebem de Deus. Há pessoas que recebem o dom de Deus e preferem o que ele entende, não o que Deus quer. Isso é muito importante refletir sobre isso, né? O cristão que recebeu o dom de Deus deve se preparar para servir com toda a sua alma, dentro do seu coração, né? Viver essa vida piedosa, né? Amados, a missão é muito grande e foi dada aos crentes que estão preparados, amados, na vida no Espírito Santo, né, de Deus, cultivando a vida piedosa em meio aos percalços do mundo, principalmente dos nossos dias, irmãos, dos nossos dias. E a grande vanguarda que o crente piedoso tem é o compromisso com Deus. Eu diria, quem tem o dom específico de evangelização, evangelizar. Isso é minha área, eu gosto de evangelizar, né? Esse dom é muito precioso. Eu diria, amados, que é um verdadeiro privilégio para alguém, irmãos, ao ouvir o Evangelho. E eu vi isso na cara estampada das pessoas. Quando falamos de Jesus para elas, e quando o Espírito Santo opera na vida delas, elas mudam completamente, amados, né? Isso é muito bom. A voz do Evangelho da Paz. Já pensou se alguém abre o coração pela fé e recebe Jesus Cristo como Salvador? É motivo de festas, né? É motivo do pastor que encontrou a ovelha. Né? A felicidade é tão grande que ele vem no caminho beijando os pés e as mãos da ovelha no seu cangote. Né? É uma alegria grande. Dizem que os anjos cantam no céu quando alguém é recebido, alguém crê, é nova criatura, meus queridos. Né? Bem, eu não sei qual é o seu dom, mas se o seu dom é muito importante que você tem, que Deus deu. Exercite nele, né? Porque Jesus ele não quer que ninguém relaxe, que as pessoas sejam piedosas, porque só serve quem é piedoso. O piedoso é alguém que anda no Espírito, é alguém que vive no Espírito, é alguém que o tempo todo faz a vontade de Deus, do Espírito, não a dele. Meus queridos, muito bem. Então vamos ver aqui, meus amados, o terceiro versículo escolhido, o de número 8, a piedade tem valor para tudo. Olha aí, valor para tudo. Então, qual seria o preço da piedade? E como se poderia obtê-la para solucionar os problemas da vida? Como você pode oferecer isso aí? Alguns valores, amados, atribuídos à piedade, eu poderia resumir na qualidade da simplicidade. Fantástico, né? Simplicidade. Que revela, amados, como deve ser visto alguém que leva uma vida simples e segue os passos do Senhor Jesus, né? Como Jesus era simples, o crente deve ser simples, né? Olha, meus amados, não existiu ninguém que manifestasse tanta simplicidade como o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho do Homem, quando
amado, esteve aqui, ele soube se comportar diante do mundo, diante das pessoas, né? Ele soube viver com as pessoas, meus amados, né? Olha, eu não sei mesmo se foi a obediência e a submissão ou a sua morte no Calvário um destaque maior da vida de simplicidade do Senhor Jesus. Não sei, não é? Na verdade, irmãos, o que mais me chama a atenção, queridos, no Filho do Homem, foi ele ter feito tudo para agradar seu Pai. Né? Que bom, né? E mais, creio que este deve ser o exemplo que alguém pode dar na qualidade de ser piedoso. Vamos aí para os nossos pontos aí? Primeiro ponto, o verso de número 6, né? Alimentado com as palavras da fé. Olha, a vida no Espírito ensina ao cristão os valores da piedade, para ser consumida, né? E cultivada, né? A vida na integridade, amado, no ensino da palavra de Deus, que de forma preciosa no seu testemunho nesta era presente em que nós vivemos neste mundo, né? E ela se desenrolar na continuidade da era vindoura, nós devemos estar focados nesta vida, como também na vida que continua. Meus queridos, um cristão que anda no Espírito, o seu testemunho pode ser visto pelo seu comportamento, amados, né? Tanto quanto aquilo que ele recebe de boas dádivas, como aquilo que ele oferece de forma maravilhosa para os que estão no seu alcance. É aquele que sabe receber, que sabe dar, sabe se comportar, não é aquele que se retrai, né? Uma vida piedosa se sente atraída em poder aprender os ensinos, amados, fundamentais e ser guiado na vida, meus irmãos, na direção de Deus. É isso, né? Em poder agradar a Deus, né? E fazer a vontade dele e não a sua própria vontade. Nós somos pessoas tendenciosas, mesmo novas criaturas, mas sem mais ser escravos do pecado, sem mais estar sob o jugo da lei, amados, né? E mesmo tendo o que Paulo disse em Romanos 8, verso 29, porque o cristão recebe algo a mais do que o que Deus deu para a natureza, para a humanidade adâmica. A humanidade adâmica tem a palavra de Deus e tem a natureza para poder ser despertado para a existência de um Deus. Por isso que Deus botou o chip dentro do coração da criatura chamada de imagem e semelhança. Quando Jesus Cristo veio e trouxe a graça, então a gente passou a ter, Paulo, né, faz esse logotipo aí, né, além da imagem e semelhança que Deus colocou no ser humano, Jesus trouxe a imagem do Filho de Deus. Então passamos a ter a imagem do Filho de Deus, amados, né? O piedoso tem o prazer em adorar a Deus, em poder servi-lo em sua missão, amados, pois só assim os frutos da piedade podem ser vistos, amados, com muita facilidade na vida do piedoso. Não estou falando de piedoso piega, não. Do piedoso, pessoa simples, que nem é crentão, que nem é crentinho, e que é crente de uma forma sóbria, piedoso. Meus amados, para quem tem uma vida no cultivo da piedade, da vida cristã, se faz necessário o viver na prática, amados, de tudo que foi recebido de Deus. Nós somos egoístas e recebemos de Deus o dom de evangelizar, não evangelizamos, recebemos o dom de orar, não oramos. Isso é uma coisa teológica na cabeça do crente, mas ele não ora, não é?
então recebe de Deus o dom de louvar e não participa, não vive, talvez nem congregacionalmente ele cante. Meus amados, é preciso nós, irmãos, crescermos na vida cristã integral, amados, passar a experiência no objetivo de levar, amados, outros a buscarem a fé que nós alcançamos através do prêmio do Senhor Deus na nossa vida, para que os homens, irmãos, possam chegar a conhecer a piedade, uma vida piedosa. Olha, meus amados, a conquista da fé pela decisão do homem ao ouvir a voz do Evangelho da justiça da fé, o habilita para viver, amados, de uma vida nova, transformada, de uma nova criatura, para poder viver, amado, no Espírito, não é? Como o tema da nossa exposição, e cultivar as conquistas de uma vida de piedade, amado, no crescimento, amados, de viver a submissão e a fé, amados, no conhecimento da palavra, da vida de santidade, amados, e a busca do culto, uma vida de oração, amados, e esperança da glória de Deus, como diz 2 Pedro, capítulo 1, e verso de número 3, ele diz assim, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Que bênção maravilhosa, né? E aí, amados, a nova criatura é portadora de uma alta responsabilidade. Ela foi escolhida por Deus, redimida pelo Senhor Jesus e regenerada pelo Espírito Santo nesse processo trinitariano, né, da salvação do homem. Isso é fantástico, meus irmãos, né? Porque o homem foi tirado das trevas do pecado, irmãos, para a sua maravilhosa luz e supriu o seu representante, amado, das condições da santidade, piedade, amado, fidelidade e amor, amados, para ele se dedicar à missão de Deus, irmãos, o exercício da autoridade e do poder, amados, para anunciar o reino de Deus, irmãos, como muito bem, queridos, Jesus passou para os seus discípulos, tanto para os 12 como para os 70. Olha o que ele disse aos 12, Lucas 9, versos de 1 e 2, ele disse, eu lhes dou autoridade e poder, amados, né? Sobre todos os demônios e para curar as doenças, amados. Olha o que Deus deu ao crente, ele nem sabe disso, ele nem sabe o que é autoridade, não é? Não sabe. Tem uns que usam autoridade, né? Os mais, vamos dizer assim, ortodoxos, né? E os outros, né, usam o poder. E é bom quando se une autoridade e poder, meus amados, não é? Ele também preparou para eles anunciarem o reino de Deus. Então o versículo diz assim, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças, também os enviou a pregar o reino de Deus, amados, e a curar os enfermos. Essa é a missão da igreja. Eu experimento isso. Já ensaiei escrever um livro com mais de 100 milagres que não publico. Graças a Deus que eu não consegui ainda escrevê-lo. Mas veja bem, amados, o homem que vive no Espírito e cultiva a piedade, amados, ele é convocado por Deus para essa missão primordial, meus irmãos, né? Da conquista dos pecadores, irmãos, não é? Da conquista dos pecadores que estão vivendo, amados, à margem do pecado, afastados, irmãos de Deus, amado. O testemunho cristão, meus irmãos,
é a prova que ele exercita a verdadeira piedade, que deve ser uma marca dele para com Deus e a sua missão. Olha o que Paulo deixou bem claro, amados, para todos nós, né? Olha o que ele deixou, né? Paulo deixou isso aqui para, amados, o seu filho na fé, chamado Timóteo. Olha o que é que diz Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Vou fechar o primeiro ponto aqui com esse versículo, que diz assim, sem dúvida, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que maravilha, né? Isso é fantástico, né? Pois bem, em segundo lugar, exercite-se pessoalmente. Amados, a falta do exercício da prática, amados, da piedade, né, passa a ser algo a desfavor do crente, né, que não vive aquilo que ele deveria viver, tendo o Espírito Santo no seu coração. A vida espiritual não pode ser negligenciada, o compromisso com Deus não pode ser relaxado. Em tudo leva o cristão a se voltar contra ele mesmo. É isso que acontece, o afastando da presença de Deus em todas as etapas da sua vida, quer seja a área espiritual e material, amados. Ao invés de contabilizar bênçãos na sua vida, ele irá ter muitos prejuízos que afetará a sua vida, o seu testemunho, não é? No enfraquecimento da vida espiritual, amados, que o distancia da comunhão, da palavra de Deus, da oração e do convívio com a comunhão dos santos e o relacionamento moral, não é? Da família, amados, e da sociedade. Isso tudo acontece, amado, quando existe isso. A palavra de advertência vem do profeta Jeremias, lá no capítulo 5, verso 25. Olha o que Jeremias diz. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Amados, isso tudo é a negligência da vida espiritual, meus irmãos. É a falta da prática da piedade, amados, não é? A falta da piedade que deixa o cristão sem força para desempenhar o compromisso que ele tem com Deus na sua vida. A saída para superar os momentos, amados, de declínio e escurecimento da fé, amados, se encontra no texto da exposição, amados, que nós lemos, exercite-se pessoalmente na piedade. Amado, a vida de comunhão, a vida de comunhão é a busca do conhecimento, amado, e com Deus, amado, que gera o crescimento, amado, espiritual, para desenvolver e vencer todas as fragilidades da vida, amados, para poder agir e desfrutar da vida piedosa. É isso que o crente faz, amados, né? É isso. Olha, o exercício da piedade, meus queridos, pode ser visto no cristão ao longo da sua vida, não é? A sua dedicação na busca de Deus o tempo todo e sempre retendo os ensinos das Escrituras sagradas, amados, absorvendo os conhecimentos da doutrina da fé cristã. Isso é bom para deixar forte o crente. Hoje pode-se observar uma grande negligência entre os cristãos que se desviam da orientação da palavra de Deus, irmãos, exatamente o que mais ele precisa para fortalecer a sua vida, que é a fé, né? Que é a fé. O piedoso não pode desvincular o ensino da prática, não é? Ou da prática ao ensino. Não pode, pois ambos são responsáveis por uma base de fortalecimento na vida cristã, né? O exercício da piedade pode parecer algo não alcançado pelos cristãos, e este tem sido, amados, o verdadeiro engano. O exercício da piedade é algo necessário para fortalecer o cristão na sua vida piedosa, amado,
para ser um instrumento de Deus, para ser abençoado e para abençoar os outros, não é? O piedoso, para exercer a piedade, amados, ele deve seguir os passos de Jesus Cristo, né? E buscar uma vida, amado, no agir do exemplo do Senhor Jesus, do comportamento, da justiça, da santidade, amados, que foi deixado por Jesus Cristo. São muitas coisas que o piedoso deve seguir o seu mestre, se parecer, agir como ele, perdoar como ele perdoou, e se parecer com ele em todas as ações que ele venha fazer, né? Vocês estão ouvindo uma zoadinha aí, graças a Deus, é muita chuva, né? E viver em amor, como também Cristo, amado, nos amou e entregou, é o que diz o texto, nos entregou por nós como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus, amado. É isso aí, como filhos amados, que nós precisamos agir. Amados, os desafios, as lutas, as dificuldades da vida, amados, dos nossos dias, não poderiam, amados, haver outra saída para se vencer, que não seja levar uma vida no Espírito e na piedade com Deus. Eu quero ir para o último ponto. A piedade tem valor para tudo. Verso 8, como deve ser a aspiração de um cristão na busca da piedade para a sua vida? Como? Não haverá dúvida que o padrão do cristão para ser piedoso é de uma vida na íntima comunhão e um relacionamento diário, amados, onde o domínio das suas ações esteja totalmente, amado, no domínio do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. O piedoso, amados, em Jesus Cristo não pode deixar, amados, se levar e exagerar na piedade extremada, que certamente, amados, o tornará inviável e não fará a vontade da simplicidade que requer a piedade na vida de um cristão. Amados, o piedoso precisa pensar assim, né? Ele precisa, amado, ele sempre deve manifestar um equilíbrio, uma simplicidade e amor para com as pessoas. Amados, se Jesus Cristo treinou os seus seguidores, amados, na simplicidade, para eles seguirem o seu exemplo de vida, foi isso que ele fez, né? Seus adoradores que agiam piedosamente com toda a simplicidade e a sinceridade do Espírito e de verdade. Olha o que diz João 4:24, né? Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Olha bem, o verdadeiro adorador vive a sua vida voltada exclusivamente para Deus, desfrutando da íntima comunhão com Deus, do relacionamento, amado, do lidar com a sua palavra para conhecer cada vez mais a sua graça, amados, e a comunicação da oração, que eu chamo de sala do trono da graça de Deus, onde eu tenho o privilégio de me ajoelhar, fiz até um altar para orar a meu Deus diariamente, o tempo formidável para que eu possa conversar com Deus, meus amados, né? E dessa forma, amados, nada ocorrerá na vida de um cristão que exercita piedade, nada, nenhuma dificuldade que por maior que seja, ela será solvida, será resolvida, porque Deus está com o piedoso, com o crente que obedece a Ele. O cristão dos nossos dias, irmãos, que tem tudo, né? Que tem tudo para viver e exercitar a piedade, mesmo diante de um mundo como este, cheio de atrações, né? E cheio de nuances, que tem engendrado tantos cristãos, né? Que vacilam com muita facilidade e são descuidados e negligentes, meus irmãos, até por conta, pois que não desenvolve o dom recebido e esquece que tem um algo para ser alcançado. Viver piedosamente sabendo que existe algo tão imensurável, irmãos,
que não podemos saber a sua magnitude gloriosa, amados, até que cheguemos ao tribunal de Cristo, né? Que estaremos lá não para ser julgados, porque já houve o nosso julgamento, né? Mas para estar presente, amados, né, no julgamento de Jesus Cristo, os cristãos foram todos absolvidos, como diz João 3,18, que diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amados, o que é a moeda da piedade? Né? Deixa eu rascunhar aqui algumas perguntas para você aferir na sua vida, né? Tá bom? Eu faço uma avaliação, vou fazer algumas perguntas aí a você. Veja bem, né? Seja sincero com você mesmo. Você pode identificar em sua vida a ação do amor de Deus? Você pode identificar isso, sabe? Certo? Outra pergunta. Quando você se sentiu andar com Jesus? Quando você entendeu assim, Jesus vai aqui comigo, né? Lembrando que você tem o Espírito Santo dentro de você. Terceira pergunta, você já saiu de sua casa exclusivamente para ir à casa de alguém para falar do amor de Deus? Já fez isso? Um parente, um amigo, uma pessoa do seu relacionamento, direto ou indireto? Já? Não é? Muito bem. Olha bem, o desenho de uma vida piedosa pode ser visto em sua vida, em você. Tem um desenho aí de uma vida piedosa que alguém possa dizer assim, não é? Fulano é piedoso? Olha, eu quero concluir com 3 pequenas conclusões. A primeira, o que dizer de alguém abastecido, né? Como diz o primeiro ponto, alimentado com a palavra da fé, não é? O que dizer de alguém abastecido do fortalecimento da fé em seu viver diário, né? Que tem pela frente lidar de tantas lutas e tantos desafios, amados, né? Que não seja solucionados por Deus. Segundo ponto nosso, né? Exercite-se pessoalmente a piedade. Amados, não é possível entender como os cristãos não valorizam o estar à disposição de Deus em sua palavra, na comunhão dos santos, amados, na reunião, amados, dos salvos, no lugar oficial. Qual é o lugar oficial da reunião dos salvos? Né? Dos chamados fora, né? Estabelecido por Jesus. O que foi que ele fundou? Ele fundou o quê? Ele disse que fundou a igreja dele, estabeleceu ela, certo? Bem, mesmo com todas as dificuldades existentes dos que congregam, seres iguais, pecadores, todo mundo, né, ainda está aqui, né? Eu diria, amados, como alguém fica fora desse único local de culto para ser um desigrejado, né? Esse é o nome aí. Amados, está fora, não deve nem entrar no meio, discutir no meio, envolver-se no meio, está fora, não vive na igreja, né? Amados, achando que ele pode substituir a igreja, amados. Quem exercita e vive a piedade da vida cristã, amados, tem o horizonte para ser superado. E por último, amados, a piedade tem valor para tudo, amado. Alguém já disse que contra uma enchente, contra o fogo, contra o uso do poder e dinheiro, ninguém vai contra, não é? E eu, amado, diria que contra uma vida de piedade, em comunhão com Deus, nada pode dar errado. Só dá certo. Eu quero concluir com uma historinha, tá? O preço do amor, da piedade. Olha, uma tarde o menino se aproximou da sua mãe, é uma ilustração que tirei da internet, que preparava o jantar, né? E entregou-lhe uma folha de papel com alguma coisa escrita. Depois que ela secou as mãos, né, e tirou o avental do trabalho da cozinha, né? Então ela leu, né? Ela leu o que estava lá. Aí o menino botou no bilhetinho lá: cortar a grama do jardim, R$3.
limpar o meu quarto esta semana, R$ 1. Ir ao supermercado, R$ 2. Cuidar do meu irmãozinho, R$ 2. Tirar o lixo toda semana, R$ 1. Ter um boletim com boas notas, R$ 5. Limpar e varrer o quintal, R$ 2. Total, mamãe, R$ 16. A mãe olhou aquilo ali, ficou admirada, né? E olhou para o menino, que aguardava, cheio de expectativa. Finalmente, amados, ela olhou para o menino, finalmente ela pegou um lápis, e no verso do lápis, ela colocou assim a resposta para o seu filhinho. Levar 9 meses, né? Nada, custou nada. Né? E mais ela começou a dizer, tantas noites sem dormir por causa de você, nada, não custou nada. Né? Pelos problemas e pelos pratos que me quebraste, nada. Né? Problemas e outras coisas que causaste, medo e pelas preocupações que me esperam, também nada, né? Roupas que te dei, alimentação, brinquedos, tudo, né? Preocupação com você também não custou nada, certo? E aí, no final, ela olhou para o menino, né? E disse mais coisas, e então disse para o menino, total, meu filho, você não me deve nada. É isso aí. Aí o menino ficou abismado, né? E disse, mãe, eu te amo. Está totalmente pago aquele bilhete que eu mandei. Meus queridos, é difícil entender, muitas vezes, meus amados, que a melhor recompensa é o amor que vem de Deus, irmãos. E isso tudo é dado de graça. Basta nós queremos exercitar os dons que Deus nos deu. Basta servir a Ele com todo amor, com todo carinho. Exercitar a piedade. Basta fazer isso, amados, que está tudo pago. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. E eu quero concluir com oração. Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de compartilhar com os irmãos algo que Tu me deste no meu coração. Sei com esse grupo, com esses irmãos, com a grande aprendizado dos papos, das conversas, das discussões que nós acompanhamos durante toda a jornada do calvinista Tulipa. Abençoa Davi, a paciência que ele tem, ó Deus, dá cada vez mais, mas ele muitas vezes é enérgico também. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade feliz. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.